Hoje nós estamos aqui para conversar sobre 12 fatos a respeito de Cowboy Bebop, um anime lançado em 1998 e que talvez até hoje não tenha sido superado em sua grandiosidade, porque esse anime é bom demais. Para quem não sabe, a história de Cowboy Bebop se passa no ano 2071, com a humanidade tendo se espalhado pelo sistema solar e abusando da tecnologia, os criminosos ficaram bem mais perigosos. Para combatê-los, a lei cowboy foi instaurada, segundo a qual caçadores de recompensas, mais conhecidos como cowboys do espaço, teriam o poder para prender os criminosos, e é aí que nós entramos na história, a partir desses caçadores de recompensa. Os nossos protagonistas são Spike, Jet, Faye, Ed e Ayn, que utilizam a nave Bebop para viajar pelo sistema solar prendendo criminosos. Mas esse vídeo aqui não é para falar sobre a série em si, mas sim para falar sobre 12 fatos a respeito dela. Então vamos lá! Tudo começou como um projeto da Bandai. Cowboy Bebop originalmente foi patrocinado pela divisão de brinquedos da Bandai. Apesar da ideia de vender mercadorias relacionadas à série, essa divisão de brinquedos deu ao diretor Shinichiro Watanabe poucas informações sobre o que eles queriam na série. De acordo com Watanabe, a Bandai apenas disse que, enquanto houver naves espaciais no anime, você pode fazer o que quiser. Foi essa liberdade criativa que levou Watanabe a criar um dos animes mais brilhantes já feitos. Mas o produto final que ele fez não foi exatamente bom para o merchandising de brinquedos. Ao ver o corte inicial da série, a Bandai simplesmente desistiu de vender brinquedos a respeito dela, dizendo que aquilo nunca iria vender naves espaciais. Felizmente, o anime logo foi passado para outro departamento, a Bandai Visual, que deu ao Watanabe total controle criativo. E aí sim ele conseguiu chegar ao que ele queria fazer com Cowboy Bebop. A trilha sonora. Cowboy Bebop, para quem não sabe, é recheado de influências musicais. O próprio nome da obra, Bebop, é uma referência a uma das correntes mais influentes de jazz, por exemplo. Além disso, os episódios são chamados de sessões, que também é uma referência ao jazz, e cada uma dessas sessões tem um título com um tema musical. A responsável por criar a trilha sonora do anime foi Yoko Kanno, que se valeu de tudo que ela sabia sobre jazz e funk durante uma viagem aos Estados Unidos para compor uma trilha sonora muito única. Ela inclusive montou uma banda de jazz chamada The City Bells especificamente para o anime. E eles juntos, a banda e a compositora Yoko Kanno, criaram a trilha sonora que deu tom à série. Vale ressaltar que toda a parte musical do anime foi finalizada antes do design dos personagens e antes mesmo de qualquer história estar escrita completamente. Então a própria trilha sonora do anime acabou sendo um fator crucial que influenciou o estilo visual da série. Pequenos filmes. O diretor Shinichiro Watanabe inicialmente queria fazer de Cowboy Bebop um longa-metragem, mas depois ele acabou decidindo pela linha episódica, acabou criando então uma série. Ainda assim, ele quis tratar cada episódio do anime como um curta-metragem individual, e isso fica bem claro ao assistir Cowboy Bebop. Cada episódio tem uma narrativa bem particular e até as músicas são diferentes para se adaptar ao episódio em questão. Chegou a ser cancelado. Durante a sua exibição original na TV japonesa, Cowboy Bebop chegou a ser cancelado bem no meio do anime. O anime tem um tom descontraído e muitos episódios são bem divertidos, mas ele também tem muita violência, temas adultos e linguagem inapropriada para crianças. E por causa disso, na época em que ele estava sendo exibido originalmente na TV japonesa, os censores consideraram ele muito pesado para o público em geral. A transmissão inicial teve apenas 13 episódios dos 26, então nós tivemos apenas metade do anime sendo reproduzido na TV, e para meio que encerrar a série naquela época, os criadores adicionaram um episódio extra intitulado Mishmash Blues, que nunca foi lançado oficialmente fora do Japão e que trazia diversas cenas desconexas da segunda metade da série que não havia sido exibida até então. Além disso, essas imagens desconexas eram organizadas ao entorno de ponderações filosóficas de vários personagens. Esse episódio ainda trazia ao fim a mensagem: "Este não é o fim. Você verá o verdadeiro Cowboy Bebop algum dia." Felizmente, os criadores não precisaram esperar muito para cumprir essa promessa. Embora a série não tenha voltado a ser transmitida na televisão aberta, uma rede chamada WoWow comprou a série e começou a exibi-la em TV fechada. As inspirações de Spike. Um dos pontos fortes de Cowboy Bebop e que fez o anime ser tão memorável é o design dos seus personagens. E vale a gente ressaltar aqui qual foi a inspiração por trás do visual do protagonista da série, Spike Spiegel. O diretor de Cowboy Bebop, o Shinichiro Watanabe, baseou Spike no astro de filmes de ação Yusaku Matsuda, especialmente em seu papel no filme Tentei Monogatari, um drama policial japonês que foi ao ar
pela primeira vez em 79. Yasu Matsuda ficou muito conhecido no Japão por interpretar heróis de ação bem-humorados e carismáticos, que é justamente também uma definição que nós podemos utilizar para Spike Spiegel de Cowboy Bebop. O diretor também cita que, no campo dos animes, ele utilizou o clássico Lupin III como a principal influência na personalidade e no visual do Spike. A raça de Ain. Os fãs de Cowboy Bebop sempre se lembrarão de Ain, o cachorro de dados, que era bem inteligente e gostava de fazer companhia para Ed. Apesar da gente saber que a sua inteligência e as suas interações foram modificadas por cientistas que nós vemos no começo do anime, o passado do animal acaba sendo um mistério durante toda a obra. O que pouca gente sabe é que Ain é um cão da raça Korg no desenho por um único motivo. Um dos roteiristas de Cowboy Bebop fez esse pedido ao diretor. Nenhuma explicação oficial jamais foi dada, mas podemos imaginar que esse roteirista deveria ter uma paixão especial por essa raça de cachorro conhecida por ter pernas curtas e ser a favorita da rainha da Inglaterra. Armas reais. É muito comum que animes e desenhos animados apresentem designs genéricos ou até mesmo fictícios para os seus armamentos, principalmente em animes em cenários futuristas, mas os criadores de Cowboy Bebop decidiram por usar armas reais como modelos para as armas dos personagens do anime. Por exemplo, a pistola que Jet usa no anime é uma Walther P99, enquanto Spike Spiegel usa uma IWI Jericho 941R personalizada com câmera de 9x19mm, e Faye Valentine usam uma .45 ACP Glock 30. A Bebop, a principal nave do anime, a Bebop, que é onde todos os nossos personagens vivem, na realidade é um barco de pesca. Segundo o lore da série, ele era um barco pesqueiro utilizado em Ganymedes, uma das várias luas de Júpiter, e foi adquirida por Jet, que fez várias modificações necessárias para transformá-la em uma nave para viajar de fato pelo espaço. A metalinguagem da abertura. Se tem uma abertura de anime que não dá pra pular de tão boa que ela é a de Cowboy Bebop. Mas apesar de nós nunca pularmos a abertura devido à música, que é muito legal, muita gente pode não ter lido os textos que rolam ao fundo. Esses fragmentos de frases nos fornecem um vislumbre da visão do estúdio para a série antes mesmo de seu lançamento oficial. A frase diz o seguinte: eles vão criar novos sonhos e filmes destruindo estilos tradicionais. Eles estão fartos do jazz convencional. Esse trabalho, que vai se tornar um novo gênero, vai se chamar Cowboy Bebop e não vai ter medo de arriscar. Alguns diriam até que essa frase é até um pouco arrogante, mas como eu disse, eu acho que é uma explicação bem precisa do que é Cowboy Bebop. Referências a Star Trek e Flash Gordon. Cowboy Bebop contém várias referências escondidas. Uma delas é a Star Trek, quando nós vemos a câmara criogênica na qual Faye acorda. A câmara tem o número NCC 1701B, que é o mesmo serial utilizado pela USS Enterprise na série de TV original de Star Trek. Além disso, o anime também presta uma homenagem bem legal a Flash Gordon. No episódio 22, chamado de Cowboy Funk, nós vemos uma arte durante o intervalo comercial que lembra muito o logotipo utilizado em Flash Gordon. Ed é um personagem não binário. A hacker favorita de todas, Edward Wong Hao Pepelu Tivruski IV, ou simplesmente Ed, para facilitar, nem sempre foi uma menina. Inicialmente ela foi concebida como um menino pelo design de personagens Toshihiro Kawamoto, e o design já estava bem adiantado antes de que a decisão fosse de que ela fosse uma garota. Posteriormente, em uma entrevista ao IGN, o diretor Shinichiro Watanabe afirmou que a discussão sobre o gênero da Ed era essencialmente sem sentido e que, portanto, Ed é não binário. De acordo com o diretor, sua ideia era criar um personagem que ultrapassasse até mesmo a ideia de humanidade. Embora em alguns momentos Ed se identifique como uma menina, para ela isso pouco importa. Vale ressaltar também que o design do personagem original de Ed fez uma breve aparição na seção 5, quando N pega dois garotos roubando sua loja em Marte. Antônio Carlos Jobim. Com o Cowboy Bebop tendo muitas influências musicais, especialmente o jazz, é claro que a bossa nova brasileira não ficaria de fora. Durante vários episódios do anime nós encontramos um trio de idosos que passam o tempo todo jogando cartas e tudo mais, e os três se chamam justamente Antônio, Carlos e Jobim. Para quem não pegou a referência, esse é o nome, de fato, de Tom Jobim, um dos compositores mais famosos do Brasil, e mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele, se você for muito novo, você com certeza já ouviu em algum momento Garota de Ipanema, que ele compôs junto com o poeta Vinícius de Moraes. Essas foram as 12 curiosidades a respeito de Cowboy Bebop, espero que você tenha gostado delas. Se alguma dessas aqui te surpreendeu, se você não sabia algum desses fatos, comenta lá embaixo, ou se você sabia também de todos, comenta que a gente conversa. Enfim, minha gente, esse foi mais um Soco Foguete, eu vou ficando por aqui e até a próxima.